Você sabe o que são as Law Techs e Legal Techs? Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo, estamos começando agora mais um episódio do The Legals na Rocktronic. E hoje a gente vai falar sobre as startups do direito, que a gente chama de Law Techs e Legal Techs. Vamos começar por esse nome? O que é isso? Law Tech e Legal Tech, na verdade, são termos que a gente usa para poder falar as startups do direito, da mesma forma como a gente tem nomes específicos para as startups de outros setores. Por exemplo, as startups do setor financeiro a gente chama de fintechs, as startups do setor de educação a gente chama de edtechs ou edutechs e por aí vai. E no caso das startups do direito, como os advogados têm muita opinião, eles não conseguiram concordar sobre qual que era o termo mais adequado. Alguns diziam que devia ser Law Tech, porque law é a tradução literal da matéria direito, e outros achavam que tinha que ser Legal Tech, porque a gente tem várias atividades acessórias ao direito, que não são a prestação de serviços específica que os advogados fazem, mas que são super necessárias para tudo que a gente trabalha dentro do direito. E aí, como não se chegou a um consenso, ficaram os dois nomes. Antes da gente começar, eu gostaria de recomendar que todo mundo visitasse a página da Associação Brasileira de Law e Legal Techs, que é www.ab2l.org.br, que é uma super fonte de informação, especialmente para que vocês conheçam as startups do direito que são associadas e que já estão aí prestando seus serviços para a gente poder melhorar o acesso à justiça e a forma como a gente opera o direito no dia a dia. Basicamente, as Law Techs e as Legal Techs, elas servem para isso, para a gente poder modificar a forma como a gente opera o direito, fazendo isso através da tecnologia. Alguns dados sobre direito no Brasil, para vocês entenderem o impacto e saberem o quanto que é importante a gente utilizar a tecnologia para a gente poder melhorar a forma como a gente opera o direito, e melhorando a forma como a gente opera o direito, a gente consegue entregar um trabalho melhor para todo mundo que precisa dele. Aqui no Brasil a gente tem mais de 1.200.000 advogados ativos inscritos na OAB. Esse número vocês podem consultar sempre no site do Conselho Federal da OAB, está lá sempre atualizado. A gente calcula que a gente tenha mais ou menos a mesma quantidade de estudantes de direito nas faculdades brasileiras. Outro dado importante é que a gente tem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo todo junto. A gente também calcula que a gente tenha 6 milhões de bacharéis em direito, porque não é todo mundo que forma em direito que se torna advogado. A gente tem várias atividades dentro do espectro aí para quem se forma, né, na faculdade de direito. E a gente tem mais de 100 milhões de processos na nossa justiça. Esse número também pode ser consultado sempre nos sites, né, dos nossos tribunais. Anualmente tem um relatório que demonstra esse número de processos na justiça. E que conclusão que a gente pode tirar desses números todos? A gente forma tanto advogado aqui no Brasil, significa que realmente a gente tem um problema sério de acesso à justiça. E esse tanto de processo no nosso judiciário também demonstra pra gente que a gente, né, tem uma dificuldade, mesmo quando a gente entra na justiça, para poder ter o resultado ali que se quer com aquele processo. Então, muita gente questiona e a gente vê muito, né, em matérias de jornal que a atividade do direito que os advogados vão sumir, que a atividade do direito está ameaçada pela tecnologia. E eu convido aqui todo mundo para pensar que é exatamente o contrário. Direito e tecnologia são grandes aliados e a gente entende que é só através da tecnologia que a gente de fato vai conseguir mudar esses números. E através da tecnologia, do empreendedorismo e da inovação, que a gente também vai conseguir fazer com que os juristas consigam se destacar dentro das suas carreiras. Então, as Law Techs e as Legal Techs são a materialização do direito
da tecnologia, do empreendedorismo e da inovação juntos para trazer um melhor acesso à justiça e uma atividade jurisdicional, né, uma prestação jurisdicional melhor para todo mundo que precisa dela. Quantos de nós já teve algum direito violado e não entrou na justiça porque sabe que é caro, porque demora, né? E às vezes a gente não vai ter acesso rápido à solução que a gente precisa. A gente realmente precisa prestar atenção e mudar esse quadro. E aí vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de como que isso é feito na prática. Um super exemplo que é importante a gente dar é que sempre que a gente coloca na internet, faz uma busca ali na internet sobre algum direito nosso, aparece, né, sempre a página da Jus Brasil, que é uma das primeiras lotecs que a gente tem e é uma das maiores do mundo. Muito interessante saber disso, né? A página da Jus Brasil tem mais ou menos 24 milhões de acessos mês, isso significa mais ou menos 1/4 da internet brasileira, e não são só os advogados que utilizam os serviços da Jus Brasil para poder trabalhar com o seu dia a dia, mas também as pessoas têm muito acesso a informações importantes sobre os direitos que elas têm. A gente também tem uma série de ferramentas para poder melhorar o trabalho do advogado, que são utilizadas por nós todos os dias, como, por exemplo, mecanismos para a gente poder produzir os nossos documentos de uma forma automática. Isso porque a gente não estuda 5 anos para a gente simplesmente repetir os trabalhos e os documentos que a gente faz. Esse tipo de trabalho pode e deve ser automatizado com a ajuda da tecnologia para que a gente possa concentrar os trabalhos do advogado na elaboração das teses e realmente, né, no que a gente traz de valor para todo mundo que precisa dos nossos serviços. Outro ponto importante que vale a pena a gente mencionar é a junção da tecnologia com o uso da estatística no direito, que é o que a gente chama de jurimetria. Isso ajuda a gente a analisar todos os dados, por exemplo, de processos e decisões judiciais relacionadas àquele tema específico, para a gente conseguir prever qual que é a possibilidade de ganho de uma determinada ação ou de uma determinada tese. Isso ajuda, obviamente, que a gente traga um trabalho muito mais certo e assertivo para os nossos clientes. A gente também tem, obviamente, uma série de produtos para poder ajudar a gente na gestão dos processos. E aí eu não estou falando só de processo judicial, estou falando de tudo que a gente faz dentro de um escritório, ou mesmo enquanto advogado autônomo. A gente precisa organizar bem as nossas atividades, então a gente tem várias soluções nesse sentido também. A gente também tem os famosos robôs, e aí não estou falando só da atividade privada, a gente já tem isso nos nossos tribunais. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Watson, e a gente usa ele no direito. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Vitor, que é o robô que o nosso STF utiliza para poder julgar as causas. A gente também tem um robô chamado Luzia, que foi desenvolvido lá no Distrito Federal e que já apoia grande parte dos serviços que são feitos pelas procuradorias lá. Isso automatiza e dá uma velocidade enorme para o nosso trabalho, velocidade essa que a gente precisa para poder diminuir, né, essa quantidade de processos lentos na nossa justiça. E a gente também tem algumas novidades extremamente interessantes, por exemplo, ferramentas para a gente poder utilizar questões visuais nas nossas peças, que é o que a gente chama de visual law. A gente pode e deve mostrar, né, a jurisprudência, que são os casos julgados pelos tribunais de uma forma melhor nas nossas peças. A gente pode tornar os nossos contratos e os nossos relatórios muito melhores para as pessoas poderem analisar, todo mundo que utiliza os nossos serviços. Outro ponto que vale a pena falar sobre é a produção de provas online.
A gente tem aí, a gente vive, né, numa era digital, a gente não se comunica nem utiliza mais tantos documentos físicos e isso vai só aumentar daqui para frente. Então a gente precisa comprovar na justiça que tal e-mail foi mandado para tal pessoa em tal data, contendo tais anexos e esses anexos tinham esse conteúdo. Então a gente já tem ferramentas dentro do direito para a gente poder comprovar, né, fazer essa produção de provas. São as plataformas que a gente chama de e-discovery. A gente tem também a utilização de tecnologias diferenciadas dentro do direito. Uma que vale a pena muito falar é o blockchain. Para quem não conhece o blockchain, ele é a tecnologia que sustenta uma das criptomoedas mais famosas que a gente tem, que é a Bitcoin. E o mais interessante do blockchain é que eles deram um jeito de digitalizar a confiança, para a gente saber que realmente a gente está comprando aquela moeda específica. E a gente tem várias aplicações para isso dentro do direito. Por exemplo, a gente poder fazer nossos registros públicos através dessa tecnologia. Por exemplo, a gente poder fazer contratos que se auto-executam dentro dessa tecnologia. São várias as aplicações do blockchain no direito. Muito interessante essa tecnologia para nós. E é claro, a gente não podia fazer esse episódio sem falar do uso da inteligência artificial dentro do direito. A gente vive hoje numa realidade que a gente tem um mar de dados sendo produzidos e captados o tempo todo, é o que a gente chama de Big Data. E esses dados a gente precisa colher e a gente precisa tratar para utilizar para um determinado fim. E é lógico que a gente também presta atenção nisso dentro do direito. Não só para a gente poder ter aplicações específicas, igual a gente já falou no jurimetria, por exemplo, mas para a gente poder utilizar para uma série de coisas, como, por exemplo, a gente analisar um tanto de documento de uma vez só. A gente pode fazer isso com auxílio da inteligência artificial e várias outras aplicações que a gente tem. E a gente está no momento, então, né, dentro da inteligência artificial no direito, da gente treinar o que a gente chama, né, de algoritmos, que são os programas específicos que são montados para a gente tratar esse tanto de dado. A gente está nesse momento de treinar ele para poder falar para a tecnologia o que a gente precisa dela. E para isso a gente precisa de muitas pessoas especializadas em tecnologia, especializadas em direito, para a gente montar o que a gente chama de árvore de decisão. Essas árvores de decisão vão trazer para a gente, em palavras simples, porque é claro que na prática é um pouco mais do que isso, e aqui quem vos fala é uma advogada, a gente, né, precisa dizer para a tecnologia e treinar esse algoritmo para ela dar o resultado que a gente espera com ela. E a gente pode aplicar para várias coisas, como, por exemplo, automatizar decisões judiciais. Vocês já pensaram que um dia a gente pode ter juízes eletrônicos e que a gente pode tratar várias causas que são repetitivas no nosso dia a dia com o auxílio da tecnologia? Nossos tribunais aqui no Brasil já estão de olho, os empreendedores de Law e Legal Techs também já estão de olho nessa e em várias outras tecnologias. Enfim, tudo isso para dizer que tecnologia e direito são grandes aliados, que a gente sempre vai precisar da atividade dos juristas, e aí não falando só dos advogados, porque a gente tem interesses diferentes no nosso dia a dia e são os juristas que vão compor esses interesses, muito mais do que compor conflitos, e a gente precisa, claro, da atividade do empreendedor e da inovação para a gente poder realmente unir esses dois aliados que são direito e tecnologia e trazer uma atividade melhor prestada pelos juristas, uma atividade melhor prestada pelo nosso poder público, não só pelo judiciário. A gente precisa bastante disso no nosso país, né? Relembrando os dados que a gente falou no início. E fica aqui o convite para vocês pensarem nessa área, direito e tecnologia, né? As Law e Legal Techs são uma grande tendência aqui no Brasil e no mundo todo, e a gente tem um cenário aqui no Brasil que é muito propício para a gente poder construir essas inovações, já que aqui a gente tem muitos desafios nessa área. Então, eu espero vocês para a gente construir essas soluções juntos.
A gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho! Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.